Olá, meu amigo, minha amiga. Estão se aproximando aqui no nosso país fortíssimas emoções desesperadoras, mas para essa gente que habita o universo paralelo do bolsonarismo aqui no nosso país. Bom, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Estamos de volta para fechar essa semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes aqui no Brasil e também de situações no campo do inusitado, que se contássemos para algum estrangeiro ou para algum marciano que estivesse passando aqui pela Terra as coisas que aconteceram aqui durante o período que tivemos um Morcrim de ladrões de joias comandando a nossa nação, eles certamente iriam achar que nós estamos exagerando. E os acontecimentos que estão se precipitando, eles, além de causarem uma expectativa muito grande da sociedade, que enxerga e enxergou tudo aquilo que aconteceu no nosso país nos últimos anos, existe também uma expectativa específica da comunidade jurídica, dos professores de direito constitucional, os professores de direito penal, direito processual penal, os professores que lecionam matérias afins ao universo constitucional, ao universo do direito penal, enfim. Porque todos estão aguardando qual será o comportamento do Procurador-Geral da República agora, há 12 dias do prazo que ele tem, segundo o Código de Processo Penal e segundo também despachou o ministro Alexandre de Moraes, em relação a tudo aquilo que nós estamos vendo. Para nós que estamos acompanhando os acontecimentos todos, não há a menor dúvida de que o Procurador-Geral da República ele está absolutamente impedido de agir de outro modo, senão o de denunciar criminalmente, de promover a ação criminal, melhor dizendo, contra essas pessoas dessa Orcrim toda. E eles estão tentando escapar de todos os modos, Hora por outra, ainda surge alguma pessoa com verniz de jurista tentando dar algum tipo de salvaguarda para essa gente toda. Mas não vai dar, Hoje, no nosso encontro anterior, eu já desmascarei, desmontei aqui uma série de argumentos jurídicos, entre aspas, que estão sendo jogados aí nas redes, em especial de um procurador de justiça lá do estado de São Paulo, o senhor Fernando Capês. Eu também recebi uma série de comentários aqui sobre a atuação política dele ao tempo que ele foi deputado estadual lá em São Paulo. Então, vou desmontar com vocês aqui mais alguns argumentos que são facilmente compreensíveis num debate que você esteja realizando com alguma pessoa que ainda acredite no Bolsonaro e no bolsonarismo, E que nos remete sempre àquela questão, Um homem de bem pode ficar apoiando um criminoso, um ladrão, confesso, um ladrão que foi apanhado com a boca na botija? Pois bem, eu vou conversar com vocês sobre esses últimos acontecimentos, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco e venha participar das nossas atividades, mande seu joinha, dê seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Aliás, eu quero mandar um abraço muito especial a todos os membros do nosso clube, que são muito fiéis, têm ficado aqui no nosso portal desde o começo, quando a gente abriu o nosso portal, e a cada instante mais pessoas vão chegando aqui para prestigiar o nosso espaço aqui, as nossas conversas, e jogar cada vez mais o portal cada vez mais para frente. Bom, então vamos aqui aos temas, uma matéria do G1 de hoje à tarde. Investigado usava grupo dos malucos, para difundir informações falsas sobre ministros do STF, diz Polícia Federal. E é muito curioso, ter um grupo que se auto-intitule o Grupo dos Malucos. E esse Grupo dos Malucos, eles mentiam para proteger, ainda mentiram, segundo a matéria aqui da Folha de São Paulo, para proteger Bolsonaro no caso das joias, diz Polícia Federal. Depoimentos trouxeram informações erradas sobre a localização, movimentação e destino dos itens desviados do acervo público. Gente, se essa gente estava agindo dentro da moral pública, dentro da ética, dentro da legitimidade, da legalidade, da impessoalidade, enfim, princípios da administração pública, por que eles andaram de forma sorrateira tentando esconder esses bens? Por que tem bens que não apareceram até hoje? Enfim, são situações que eles sabiam que as coisas que eles estavam fazendo eram ilegais, eram criminosas, mas eles estavam acreditando que, depositando ali uma fé, um apoio incondicional à figura do criminoso mor, que eles conseguiriam ser aquinhoados com algum tipo de benesse no futuro.
todos eles estavam ganhando algum tipo de benefício, se a gente for considerar dentro da macropolítica, né? Benefícios chinfrins, uma diária a mais, um soldo melhor, uma viagem para o estrangeiro, a indicação de uma filha, de um cunhado, de um parente para ocupar um cargo público. E eles achavam que isso, essa proximidade com o poder, seguindo ali uma figura tão criminosa quanto a figura do inelegível, que eles poderiam ter algum tipo de salvaguarda. Todos eles agiram assim, pegando as migalhas como aquela metáfora, naquela imagem que eu trouxe para vocês num dos nossos encontros anteriores, da rêmora, que é aquele peixe meio parasita, né, que fica colado ali sempre num peixe maior, um peixe predador. Eles vão se alimentando ali dos restos desse peixe devorador, né, e pegando uma caroninha também. Então era um conjunto de rêmoras no meio dessa orcrim toda, seguindo ali, grudados na figura de um desqualificado quanto a figura do inelegível, né? Então todos eles estavam tentando mentir, eles mentiram, né? Só que todas as provas que foram sendo cruzadas mostravam que eles estavam mentindo e que no final da história eles estavam querendo proteger o chefe dessa orcrim. E hoje eu comentei com vocês um artigo que foi disponibilizado, né, foi divulgado pelo inelegível como uma forma de dar um verniz jurídico, uma justificativa jurídica para os seus crimes. Esse artigo é assinado pelo Fernando Capês, ex-procurador de Justiça, né? Ele é procurador de Justiça licenciado, pelo que eu já fui informado, né? E que é autor de vários livros em direito penal, mas ele coloca os professores de direito penal hoje numa situação muito constrangedora, né? Porque se nós todos fôssemos lecionar aquilo que o senhor está pregoando, a gente jogaria os futuros profissionais de direito num lodaçal jurídico sem fim, né? Porque uma coisa é que diz a legislação e outra coisa é que o bolsonarismo interpreta dessa legislação. O senhor Fernando Capês, segundo ele, segundo a legislação atual, os presentes são para os presidentes e não para a União. E eu desmontei aqui com vocês, né, alguns desses argumentos do senhor Fernando Capês. Em primeiro lugar, ele está usando a mesma ladainha do Ramagem, do Flávio Bolsonaro, dos advogados de Bolsonaro, do ASEF, dessa turma toda, né? Que existe um decreto 4344 que diz que documentos podem, alguns deles, serem incluídos no acervo pessoal de um presidente da República. Mas não tem nada a ver com joias. Gente, é preciso ter uma inteligência muito grande para perceber que não pega bem. Olha, se você está na administração pública, se você vive em sociedade, você acha que determinada coisa não pega bem, é porque aquela coisa certamente foi legislada para impedir que pessoas façam situações que não peguem bem, sobretudo quando digam respeito ao interesse público, né? Então, o senhor Fernando Capês, ele usou esse argumento de uma lei que não diz respeito a joias. E aí é o seguinte, né? Se um servidor público puder receber presentes, assim, desbragadamente, nós não teremos mais crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, enfim. E outros crimes correlatos, né? A prevaricação, formação de quadrilha e por aí vai. Também é importante ressaltar que os crimes do Bolsonaro, se eles não estiverem enquadrados numa situação, eles ficam enquadrados em outra. Ou ele vai ser enquadrado no crime de corrupção passiva ou no crime de peculato. No crime de peculato, aqui artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio à lei. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Se a gente for aqui para o artigo 317 do Código Penal, corrupção passiva, todo mundo sabe que é corrupção, né? Enfim. Artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente. Olha só, gente, o crime significa que o servidor público receber ou solicitar. O mero ato já configura o crime. Indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, da função pública, né, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. A pena também é de 2 a 12 anos de reclusão. E como se isso não bastasse, nós temos aqui, deixa eu achar aqui, gente, o regime jurídico único dos servidores públicos, né? Eu não achei aqui, perdi aqui nas coisas que eu estava
trazendo para vocês aqui, mas eu tenho de cabeça que é a Lei 8.112, é o regime jurídico único dos servidores públicos aqui do Brasil, né? E nesse regime jurídico único, ele tem uma disposição lá, peraí que eu vou achei. No artigo 117 da Lei 8.112, que diz que o servidor público é proibido de receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Então precisa ser um grande intérprete do direito, precisa ser professor de direito constitucional, direito penal, basta a gente saber o que é certo e o que é errado. Então, o senhor Fernando Capês, ele está usando uma série de argumentos capengas, né? Sem querer fazer nenhum tipo de trocadilho, mas já fazendo também, né? Então, as argumentações dele e nada são a mesma coisa, porque são os mesmos argumentos que serão utilizados lá pelo advogado Bolsonaro, pela banca de advogados, para tentar dizer que o Bolsonaro não cometeu crimes. Um outro erro que ele comete no artigo dele, que ele diz o seguinte, é que os bens que passam pela Comissão de Patrimônio Histórico, né, que são avaliados, eles eventualmente podem considerar que determinado bem deva ser considerado de posse personalíssima de um presidente da República, mas os bens têm que ser levados a essa comissão. O Bolsonaro não fez isso. Alguns poucos bens chegaram a essa comissão, outros passaram por baixo do pano. Gente, aquele colar passando lá na alfândega, aquilo foi descoberto, aquilo não foi trazido legalmente, aquilo não foi noticiado. Não é por outra razão que o almirante Mula, o Bento Albuquerque, o Mula internacional, né, o Mula administrativo, vejam só o que Bolsonaro conseguiu capturar dentro das Forças Armadas, né? Ele cometeu o crime também que está associado a essa ORCRIM e ele vai ser responsabilizado por isso. Não vai ter como ele escapar, não. Muitas pessoas estão de olho só no Bolsonaro, mas a questão não é só o Bolsonaro, não. É a ORCRIM inteira que tem ali o comportamento absolutamente nítido dos crimes que eles cometeram. Então não tem escapatória. Como eu disse para vocês aqui na abertura do nosso papo, você não precisa ser formado em direito, ser especialista em direito, mas saber o que é certo e o que é errado. Agora, existe um fenômeno aí que é psicológico, psiquiátrico, sociológico, que é o seguinte. Muitas pessoas que apoiam dessa ORCRIM é porque tem o ódio do PT, tem o ódio da administração do Lula, tem o ódio pessoal do Lula, tem raiva do Lula. Então, esse tipo de situação que existe, ela tira as pessoas de um campo da racionalidade. As pessoas não querem enxergar porque o ódio delas, o ressentimento é tão grande que eles ficam o tempo todo dizendo, olha, o Bolsonaro roubou, mas o Lula também. O Bolsonaro fez isso, mas o Lula também. Só que existem milhões de brasileiros aqui no nosso país que não são Lula, não são Bolsonaro, não são ligados à política, mas estão vendo o que aconteceu e que acontece. Então, erros do passado, situações do passado, não servem como boia de salvação para julgamentos que vão se dar no Supremo Tribunal Federal, sobretudo porque o estelionatário-mor da nação, ele advogava, falava o tempo todo que era contra a corrupção, a favor de Deus, pátria. Que pátria que ele estava defendendo? Né? Então, gente, são situações aí que servem para a gente refletir, né? Homem de bem, mulher de bem, que apoia um vagabundo tão reles, com uma quadrilha tão reles, né? Vocês, de fato, vocês acham que vocês são pessoas de bem mesmo? Reflitam sobre isso, né? Ou uma pessoa de bem pode ter o seu demônio, né? O seu satanás, né? Guardado na sua garrafinha interna, né? Como a gente vê numa novela aí na televisão, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço e teremos fortes emoções nas próximas semanas aí. Um grande abraço, até lá. Tchau!